observando a extensão universitária como um mecanismo de conscientização e sensibilização na promoção da cidadania na sociedade, o projeto Diálogos LGBT, que tem como coordenadora e professora a professora doutora Melissa Barbeiro de Oliveira, desenvolveu um material informativo chamado Diálogos sobre Direitos da População LGBT, a Universidade na Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Este caderno de extensão foi financiado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE. O caderno foi pensado e construído por muitas mãos, de discentes, docentes e aliados da luta LGBT, como a professora Andrea Benedetti, o professor Adilson Alves, o professor Rafael Ferrarese, a professora Silvia Mendes e a professora Tatiane Pecoraro, que é docente da Psicologia da Unipar. E desde 2019, o projeto LGBT conta também com estagiários da Psicologia da Unipar. O caderno de extensão possui 8 frentes temáticas no formato de perguntas e respostas, que de maneira pedagógica discute várias áreas interseccionadas aos direitos LGBTs, como os direitos da personalidade, o de família, o direito previdenciário, trabalho, penal, além de diálogos com a psicologia, a educação para a humanização e sobre o coletivo nacional Mães pela Diversidade. Nesta oportunidade, vamos dialogar com os alunos bolsistas, advogada, psicólogas e professoras que trabalharam incansavelmente neste material que está disponível a todas as pessoas, gratuitamente, visando o conhecimento sobre os direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, entre outros da comunidade. Antes de começarmos as falas, vamos às regras para melhor dinamizar este lançamento. Bom, o lançamento está sendo gravado, pedimos então para desligarem as câmeras e os áudios aqueles que não falarão neste momento, e caso alguém tenha alguma dúvida no desenrolar deste evento, peço que escrevam no chat que eu estarei anotando. Comunicamos que o lançamento terá duração de 1 hora, e caso ocorra alguma intercorrência com o sinal da internet de algum dos participantes, seguiremos com as apresentações, e a pessoa voltará a falar quando a sua conexão for restabelecida. Informamos que temos um link de presença para a pessoa que quiser o caderno de extensão, que será enviado no chat pela Malu, e que este link é importante para vocês colocarem o nome de vocês e o e-mail, pois ali vocês podem solicitar que a gente vai enviar o caderno de extensão pelo e-mail. E a gente estará distribuindo presencialmente este caderno de extensão quando for possível, pós-pandemia. Bom, agradecemos o interesse de todas e todos e todes aqui presentes, e vamos iniciar o lançamento. Com a palavra, a professora e coordenadora do projeto, professora Melissa Barbieri. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todas as pessoas, né, que estão acompanhando aqui o nosso lançamento. A gente desde já agradece a presença e o apoio. Nós estamos muito felizes de podermos divulgar esse trabalho, que é resultado de 2 anos, né, de atuação em 2 projetos de extensão. Nem todo mundo entende essas dinâmicas de projetos internos, né, das universidades. Então, é importante ressaltar que a extensão universitária, ela é como se fosse uma devolução, né, do investimento que é feito na universidade pública para a sociedade, né? Então, esse projeto, ele ocorre dentro da UniOeste, mas ele expande as suas fronteiras. A gente tem essa parceria com a Unipar desde o comecinho, lá em 2018, e o resultado, então, acaba sendo esse livrinho, né, que nós produzimos. Desde ontem, quando nós divulgamos, algumas pessoas estão perguntando quanto custa, né? Ele é gratuito, como já foi falado. Claro que a gente foi financiado, então a gente tem uma limitação de exemplares, mas a gente vai disponibilizar em PDF, e nós também já estamos preparando uma segunda edição. Em tempos de pandemia, a segunda edição será online, até porque, né, a questão dos recursos financeiros. Então, como o nome dos 2 projetos indica, né, a nossa proposta, o nosso objetivo sempre foi propor diálogos, atuando no atendimento e encaminhamento de demandas específicas da população LGBT no município de Francisco Beltrão e região.
Para que isso fosse possível, nós também sentimos a necessidade de dialogar com instituições públicas e privadas aqui no município, fizemos diversas atividades de formação, capacitação, rodas de conversa, e destas atividades foi que surgiram dúvidas e perguntas recorrentes que nós percebemos que eram tanto do campo do direito como do campo da psicologia e do serviço social, e aí nós acabamos compilando essas perguntas, organizamos, pesquisamos, e não foi um trabalho muito fácil tentar traduzir, né, a linguagem jurídica, os procedimentos jurídicos numa linguagem acessível. Nós achamos que a gente conseguiu, e aí a gente vai esperar que vocês, né, que são os leitores e leitoras desse material, possam nos dar esse feedback se a gente alcançou esse resultado, né? Então, a nossa proposta aqui foi apresentar o atual panorama dos direitos relativos às pessoas que se reconhecem como trans, bem como as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, e ele foi desenvolvido com base no atual estado da legislação brasileira e da jurisprudência. E aí cabe ressaltar um aspecto, antes da gente começar, que no Brasil, em pleno 2020, nós não temos nenhuma lei específica para a garantia de direitos das pessoas trans. Tá? Então, como a gente não tem nenhuma lei, as leis que existem, elas estão disponíveis, elas servem para todas as pessoas, né? E o nosso trabalho, então, foi buscar interpretar essa legislação, traduzir essa legislação atual para a aplicação das demandas específicas, das demandas necessárias, que visam a garantia da cidadania e da liberdade, né? Nós, então, acompanhamos importantes julgamentos do Supremo Tribunal Federal durante a execução desse projeto. 2 deles foram a criminalização da homotransfobia e a ação que possibilitou as pessoas trans que fizessem a retificação de nome administrativamente. E aí a gente tenta também, nas sessões aqui do nosso caderno de extensão, apresentar resultados práticos dessas decisões, né, que vão acabar conformando a jurisprudência brasileira, porque, como eu ressaltei, nós não temos lei específica. Então, às vezes as pessoas ouvem falar assim, existe lei do casamento LGBT, existe lei de união estável. Não, existem decisões do Supremo Tribunal Federal que interpretaram a lei já existente para todas as pessoas, que fossem também aplicadas para esses casos específicos, né? Antes de apresentar o conteúdo desse caderno, também é importante ressaltar que, como a Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, esse trabalho não seria necessário se nós não convivêssemos com o estigma do preconceito que conduz à discriminação. E essa discriminação impede que todas as pessoas sejam vistas pelas lentes da igualdade, né, com a garantia da liberdade tão almejada. E aí a gente vê alguns paradoxos no Brasil, né, que se apresenta hoje como uma política neoliberal, mas ela é neoliberal apenas na economia, né, quando chega nos direitos das pessoas LGBT, a gente vai encontrar, pelo contrário, uma política super conservadora. Né, então, nós que trabalhamos incansavelmente nesse projeto de extensão e continuaremos trabalhando, nós entendemos que a legislação, na maioria dos casos, pode ser interpretada, sim, para abranger as demandas de grupos de pessoas que acabam sendo discriminadas só por serem quem são, e a gente também reconhece que, como nem todas as pessoas pensam dessa maneira, ainda é necessário o desenvolvimento de pesquisas, estudos como este, né, que a gente visa a elucidação, não só para profissionais do campo jurídico, da psicologia e do serviço social, como os outros órgãos da rede de proteção, mas também para a sociedade e principalmente para as pessoas que fazem parte da população da comunidade LGBT. Nós esperamos que com a publicação e divulgação desse material, a gente possa contribuir para uma melhor compreensão nesse campo dos direitos e da psicologia, e que as pessoas consigam entender que a diversidade sexual e de gênero faz parte da forma de ser e de existir no mundo. Né, nós vamos iniciar, então, o debate sobre a construção de cada seção que compõe o caderno. Cada pessoa que vai falar vai apresentar seu nome e o curso, ou se já é
profissional formado, né, porque a gente começou em 2018 e tivemos essa alegria de acompanhar bolsistas, estagiários que se tornaram profissionais nesse período, e aí eu passo, então, a palavra para o Guilherme Zanon, que vai fazer as primeiras considerações em relação aos direitos da personalidade. Muito obrigada. Obrigado, Melissa. Obrigado, Guilherme. Olá a todos, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Zanon, sou acadêmico de Direito da UniOeste, né? Eu fui bolsista do projeto por 2 anos, né? Primeiro comecei como voluntário, fui bolsista e agora novamente como voluntário. Então, adentrando já no conteúdo da nossa cartilha, primeiro vocês irão encontrar que o primeiro tópico que nós abordamos é em relação aos direitos da personalidade. E aqui nós escolhemos um assunto que foi bastante abordado por nós nas nossas capacitações e que levantava muitas dúvidas entre as pessoas, que é o caso do nome das pessoas trans. Então, a gente ouvia muitas perguntas em relação a isso, no sentido de, mas como que eu chamo? Mas é ele ou é ela? Mas eu tô vendo o documento aqui e tá como fulano, mas daí ela me diz que é fulana, e daí como que eu faço? Então, primeiramente, para a gente entender essa situação, como que ela surge, né? A partir do momento que uma pessoa trans tem uma identidade de gênero que é diferente daquela registrada no cartório, e ela se identifica com um nome também diferente daquele que está no cartório, isso vai criar uma situação que o direito não previu, que o direito não estava preparado para isso. Então, a partir de muita demanda da população trans, do movimento trans, foi com que surgiram algumas políticas que tentaram amenizar isso e garantir os direitos das pessoas trans. Uma delas é o nome social. Acredito que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar do nome social, que é um instituto, né, uma política pública que temos no Brasil, e aqui na cartilha nós vamos falar sobre o que é o nome social, detalhadamente como que ele funciona, o que garante a sua existência hoje no Brasil, para quem que ele se dirige, quem pode estar solicitando o nome social e aonde, quais órgãos ou instituições que adotam o nome social. Além disso, as limitações que o nome social tem. Depois, além do nome social, outra política que nós temos desde 2018, como a Melissa comentou antes, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi possível para que as pessoas trans que o desejarem podem alterar o seu registro civil diretamente no cartório. Então, a sua certidão, tanto de nascimento como de casamento, pode ser alterada. Como essa é uma decisão recente, né, 2018, foi logo quando a gente estava começando o projeto, ainda que ela surgiu para simplificar esse processo, que anteriormente era apenas com ação judicial, então ele era mais complexo, agora, mesmo que ele seja extrajudicial, ele ainda continua sendo um pouco burocrático para pessoas que não estão acostumadas com isso. Então, nós aproveitamos a nossa experiência com o provimento, né? Nós acompanhamos no projeto, nesses 2 anos, 5 retificações de nome de pessoas trans, que desde o início até o final da retificação, e aproveitamos isso, toda essa nossa experiência, para colocar um passo a passo na cartilha, explicando como funciona o provimento, desde os pré-requisitos que o provimento vai impor para as pessoas entrarem com essa retificação, passando pela lista de documentos que a pessoa vai precisar reunir, a lista de certidões que ela vai precisar reunir também, aonde encontrar essas certidões e se elas têm custo ou não, inclusive se essa pessoa pode solicitar a gratuidade desses atos, que com base na hipossuficiência, né? E por último também, depois da retificação da certidão, porque a retificação ela não acaba somente na certidão, né? Tem alguns passos que vão além. Por último, nesse primeiro capítulo, nós vamos abordar outra coisa que nós encontramos na prática e que não estava, por exemplo, no provimento, que é em relação ao serviço militar das pessoas trans,
que é algo que elas vão encontrar na hora de retificar o nome, que é sobre a gratuidade, ou a obrigatoriedade ou não do serviço militar de pessoas trans, tanto homens trans como mulheres trans, e tanto antes como depois da retificação. E como essa retificação do provimento, ela é possível alterar o campo do sexo no documento da pessoa, isso vai ter algumas implicações na hora do serviço militar, ou antes ou depois. Então, são respostas que nós não tínhamos antes da nossa atuação. Então, aproveitamos isso e deixamos todas as informações para vocês nessa primeira parte da cartilha, na parte dos direitos da personalidade. E, no momento, é isso que abordamos nos direitos da personalidade. Temos planos de ampliá-lo, né, numa segunda edição. E eu aproveito também para deixar o nosso merchan, né? Se vocês conhecem alguma pessoa trans que tem o desejo de alterar os seus documentos, a sua certidão, retificar o seu nome, nós estamos disponíveis para orientá-la, para tirar dúvidas, ou nem que seja para conversar, né? Novamente eu agradeço a presença de todos, espero que vocês aproveitem a cartilha, assim como nós aproveitamos fazê-la, e passo a palavra para minha colega Sara. Boa noite, gente. Muito obrigado, Guilherme, Melissa. Meu nome é Sara, como o Guilherme já falou, sou acadêmica de Direito e eu fui bolsista do projeto, juntamente com o Guilherme. Juntamente com a Marciele, com a Prof. Melissa e com a Sara, nós desenvolvemos as questões referentes aos direitos das pessoas LGBTs no âmbito familiar. Nós iniciamos essa sessão com a questão do reconhecimento da união estável do casamento, explicando os procedimentos para registrar civilmente essas relações. Na sequência, nós buscamos responder como as pessoas LGBTs podem se tornar pais ou mães, apresentando as formas regulamentadas pelo direito. Desculpa, estou um pouco nervosa. Mas e daí, como vai ficar essa questão? Um segundo. Da certidão de nascimento. Eu te ajudo se você precisar. Desculpa, estou nervosa. Né? E como vai ficar essa questão do registro de nascimento dessa criança com 2 pais ou 2 mães? Então, o provimento 46, ele retirou a parte de filiação materna e filiação paterna, deixando só a parte de filiação mesmo. Dessa forma, coíbe qualquer forma de discriminação que poderia vir a ocorrer. Em sequência a isso, como a questão maior dessa seção de direito de família, nós temos uma questão que é tabu e é uma questão muito delicada no direito e, infelizmente, é muito pouco falado, que é a homofobia familiar. Infelizmente, muitos de nós LGBTs sofrem violências intrafamiliares ao sair do armário, como nós costumamos falar dentro da comunidade LGBT, mas ao assumir a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. E então a gente busca, na resposta dessa questão, averiguar qual é a responsabilidade desses pais e mães, principalmente em relação aos filhos menores. Esse tema é tão delicado e essa questão foi tão grande dentro da sessão que ela é tema do meu trabalho de conclusão de curso. Desculpa o nervosismo, gente. Melissa, tem mais alguma coisa? Mas acho que era isso dessa sessão. Não, tá ótimo sim, Sara. Quando terminar a pesquisa dela, a gente volta a falar sobre esse tema e passamos a palavra para Carol. Carol, nós não estamos te ouvindo, ou sou só eu que não estou ouvindo? Está sem som, Carol. Carol, então faz assim, você sai da reunião
Aí você entra de novo, nesse meio tempo, a Saira, a gente passa a palavra para a Saira, e aí você entra novamente, pode ser? Boa tarde, gente. Eu sou a Saira, sou acadêmica do curso de Serviço Social da UniOeste, fui bolsista do projeto, agora estou atuando como voluntária. Trabalhei com a Sara no direito de família e no tópico do direito penal também. E foi muito interessante escrever essa parte junto com a Melissa e com o Bruno, porque ele reflete sobre a importância de se falar sobre violência contra pessoas LGBTs, justamente porque os direitos dessa população, eles remetem a uma trajetória de lutas, né? Então, além de trazer conceitos de homofobia, transfobia e quais condutas se confrontam como tal, nós também trazemos dúvidas mais frequentes, né, como a Melissa falou, sobre as decisões recentes do STF, e o entendimento de que a homofobia, como o racismo, são formas de discriminação que se relacionam a aspectos históricos de dominação com base em diferenciações sociais de grupos vulneráveis. E também em relação a quem e como procurar os seus direitos, né, caso haja algum tipo de violação. E, nesse sentido, quais são os outros dispositivos, além da lei de racismo, que podem punição da homofobia, né? E em quais situações eles se fazem necessários. Nós achamos importante trazer um tópico sobre como denunciar e a importância de fazer a denúncia a fim de aprimorar as políticas públicas de proteção a essa população. E, por fim, e que rendeu bastante pesquisa, muita conversa com os órgãos competentes, foi pensar, será que a Lei Maria da Penha protege mulheres trans? Será que as pessoas trans precisam obrigatoriamente realizar modificações corporais ou precisam obrigatoriamente fazer a retificação do nome civil para que elas possam utilizar a Lei Maria da Penha em casos de violência? Então, será que essas interpretações sobre esse assunto são universais no direito? E aqui eu já adianto que não, que esse é um tópico bem complexo, inclusive é o maior do caderno de extensão, né, levando em conta a importância desse dispositivo na garantia de direitos, né, e eu queria que vocês aproveitassem, porque ele está lindíssimo, está bem completo. Gostaria de passar a palavra para a Melissa, ver se ela quer complementar alguma coisa sobre a parte do direito penal. E muito obrigada. Obrigada, Saira. Eu acho que um dos maiores dilemas desse capítulo, não só para nós que escrevemos, mas para quem escuta a Saira falar, né, que a homotransfobia foi equiparada à lei de racismo, é entender essa equiparação, né? Então, como eu falei no início, não existe lei no Brasil para dar conta das violências LGBTs. Então, o que foi feito? Como já existe a lei de racismo, que traz várias condutas, né, no direito a gente fala condutas tipificadas que significam racismo, nesse julgamento do STF, então, foi solicitado, né, que ao interpretar essas condutas da lei de racismo, se entendesse também a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Né, vou citar só um exemplo, né, no artigo 4º, que daí esse exemplo já dá link com a fala da Carol, né, negar ou obstar emprego em empresa privada. Esse é um dispositivo da lei de racismo, então seria negar ou obstar emprego em empresa privada de pessoas negras. A interpretação que foi determinada é que para a pessoa, se alguém negar o acesso a emprego pela orientação sexual ou identidade de gênero, pode se aplicar a pena que vem prevista aqui, reclusão de 2 a 5 anos, né? Então, esse é um dos tópicos que acho que gera muita dúvida e a gente está à disposição para responder. E outro destaque que eu queria fazer da fala da Saira é a importância de se registrar boletim de ocorrência. A gente sabe que numa situação de violência, a única coisa que a gente quer é ficar protegido e ir para nossa casa, né? Mas é importante fazer o registro do boletim de ocorrência, porque o nosso Estado brasileiro é omisso. Nós não temos, o Estado brasileiro, ele só vai agir, só vai criar política pública se nós tivermos dados. E enquanto a gente não tem dados,
a gente não vai conseguir levar para frente essas questões, né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil nós não temos dados oficiais de crimes praticados contra pessoas LGBTs. Quem coleta essas informações são organizações não governamentais, né? Por exemplo, o Grupo Gay da Bahia, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e só para vocês terem uma ideia, no relatório da ANTRA de 2018, nós tivemos 163 assassinatos de pessoas trans, né? Então, por isso a importância de registrar essas ocorrências, oficialmente também, embora haja essa dificuldade, nós estamos à disposição. Então, vamos passar para a Carol, vamos ver se o som deu certo agora. Gente, estão me ouvindo? Sim. Que bom, que susto. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Melissa. Obrigada, Saira, Sara, Guilherme. Eu me chamo Ana Caroline Basotti da Luz. Eu sou egressa do curso de Direito da UniOeste e eu trabalhei como advogada recém-formada no projeto Diálogos LGBT. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre 2 tópicos da cartilha, que é o direito trabalhista e o direito previdenciário. No tópico sobre o direito previdenciário, nós abordamos a concessão dos benefícios, que para a concessão de alguns benefícios existem lacunas para a aplicação dos dispositivos legais, especificamente voltado para as pessoas LGBT. Por exemplo, quando a gente analisa a união de pessoas do mesmo sexo, cabe esclarecer se é devido a esses casais o recebimento de pensão por morte, a um dos dependentes, né? A Sara falou que foi analisado sobre as questões do casamento, então a gente analisa como que essas questões se aplicam ao direito previdenciário, se é cabível essa pensão ou não, e como seria o procedimento. No caso, também, outra questão também que é levantada é no caso do salário maternidade para esses casais, né? Se seria devido, como que seria a aplicação desse direito, como que a pessoa poderia proceder para conseguir esse direito. Também, em relação à aposentadoria, a gente vai ter um caso específico no tratamento dado às pessoas trans que efetivaram a retificação do nome e do gênero nos registros civis. Como a gente sabe, para as aposentadorias existem requisitos diferentes, então a gente foi atrás de tentar entender como que o INSS vai aplicar a lei e os dispositivos que determinam requisitos específicos para essas aposentadorias, para as pessoas que fizeram a retificação de nome e de gênero. Como não existe uma lei específica que trata sobre isso, e não existe também nenhuma normativa do INSS, nós tivemos que entrar em contato pelo portal 135, tivemos que ir até o INSS para descobrir como é que eles estão aplicando essa lei para essas pessoas, como é que eles estão, como é que eu vou explicar, como é que eles estão tratando dessas pessoas que fizeram a retificação, tá? E a gente chegou à conclusão, a gente conseguiu algumas respostas, né, sobre isso, mas ainda vai render alguma discussão. Já no campo do direito do trabalho, nós tecemos uma análise sobre o direito que as pessoas LGBTs têm no campo do trabalho. Como no caso de ser dispensada ou sofrer um preconceito em razão da sua orientação sexual e ou identidade de gênero, bem como os dispositivos legais que podem ser aplicados e os procedimentos que podem ser tomados no caso de ocorrer algum ato lesivo. Como a Melissa falou, com essa decisão que a gente teve de equiparação à lei do racismo, a gente tem alguns procedimentos que podem ser adotados no caso de uma discriminação decorrente da identidade de gênero ou da orientação sexual. A conclusão que a gente teve desses estudos foi reafirmar a importância de uma legislação que seja específica para proteger essas pessoas. Como a gente disse, a gente não quer uma legislação que traga coisas especiais, a gente só quer uma legislação que proteja essas pessoas e garanta que elas tenham os mesmos direitos, acesso às aposentadorias, acesso ao salário maternidade, acesso a um ambiente de trabalho sadio que as outras pessoas têm. E quando a gente não tem essa legislação que trata sobre isso, a gente deixa as pessoas LGBT em uma situação de desamparo e também de insegurança jurídica, né? Porque você não sabe, no momento que você for requerer o seu benefício, como que o juiz, como que o INSS vai tratar. Então, por isso que é importante ter essa regulamentação. E, claro, a gente acaba recorrendo a essas decisões judiciais para tentar garantir o mínimo de direito. E, provavelmente, no próximo capítulo, a gente vai ter, na próxima edição da cartilha, a gente vai ter mais algumas perguntas nesse sentido que vão surgindo, né, como a gente tem algumas alterações
da retificação, então a gente vai ter mais pessoas trans buscando esses direitos. Então a gente vai ter novos questionamentos. Acho que é isso, Melissa. Devolvo a palavra para você, então, se você quer complementar alguma coisa. Não, tá ótimo, eu só queria lembrar que as pessoas que estão nos assistindo, se tiverem perguntas, podem mandar no chat, e agora a gente entra no campo preferido que eu gosto, que é da psicologia. Vamos lá, passo a palavra para a professora Tati, para a Tainara. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós do curso de Psicologia da Unipar, a gente gostaria muito de agradecer à professora Melissa, aos profissionais da UniOeste, aos alunos e alunas do projeto Diálogos LGBT e Diálogos Trans, por terem idealizado com sensibilidade, com preocupação esse projeto, né? E por essa parceria linda, que a gente também gosta muito, Melissa, que nos abriu tantas possibilidades aí para trabalhar junto com as pessoas e com todas essas pessoas que estão aí nos bastidores dessa cartilha ou que estão aqui, né, aparecendo nesse momento. E esse é um passo importante na garantia de direitos e de existência das pessoas LGBTs, né? Mas, além disso, eu acho que esse projeto traz esse compromisso com a formação e com a atuação profissional, não só do direito e da psicologia, mas a gente tem diversas interfaces aqui com outras disciplinas, a pedagogia, o serviço social, a medicina e outras profissões aí que mais do que nunca precisam se abrir para essa discussão, né, nesse tempo em que a nossa sociedade vive. Então, nos últimos anos a gente viu crescer aí no cenário nacional um debate sobre as expressões de gênero, um debate sobre as sexualidades, e esse debate colocou a psicologia no centro, né, meio que tragada, ela foi posta no centro, convocada aí a responder sobre esse lugar, principalmente dos tratamentos de reversão de gênero. A minha pesquisa de doutorado que eu estou concluindo mostra que essas demandas não eram legítimas da psicologia. Geralmente, as pessoas LGBTs não vão para o consultório querendo a dita cura, né? Não é isso que está em questão. Mas sim, uma série de interesses escusos, né? A principal motivação desse espetáculo jurídico, desse espetáculo midiático, é a mobilização aí de diversos sentimentos, de interesses políticos, né, principalmente essa mobilização através do medo, do ódio, né, sobre a vivência da sexualidade. Então, o que nos preocupa é que são pessoas reais que estão sendo atingidas, né, são vidas, são pessoas que estão aí, que amam, que têm seus filhos, que têm sua família, e essas pessoas que estão sofrendo. Então, se a gente resgatar lá na história da psicologia como ciência, não é como se essas terapias nunca tivessem sido propostas pela psicologia. Foram, só que os resultados foram desastrosos, e isso é importante dizer, né? Dentro da história da ciência, da psicologia, da medicina, da psiquiatria, se tentaram, durante muito tempo, fazer terapias de reversão, de reorientação da sexualidade, mas o que se atingiu como resultado é que pouquíssimas pessoas relatam que deixaram de sentir, de se expressar, de desejar, e ainda uma série de outros problemas, como a sexualidade, depressão, suicídio, alguns chegaram a ter família, mas famílias disfuncionais, né, que demonstram aí muito sofrimento, né. E eu acho importante trazer em cena esse debate, né, que a psicologia que a gente tenta fazer é uma outra psicologia, é uma psicologia que precisa assumir uma responsabilidade social, é uma psicologia que precisa estar implicada com esse campo científico e das práticas profissionais, e mais do que nunca é uma psicologia que é comprometida com a vida, mas não qualquer vida, uma vida digna, uma vida possível de ser vivida.
E isso só é possível quando a gente tem a possibilidade de atuar de modo ético, de modo científico, e principalmente conscientes que as teorias científicas também fazem política, né? As teorias científicas, elas se implicam na vida das pessoas e fazem política. Então, o projeto Diálogos, ele permite que as alunas e alunos da psicologia criem essas experiências profissionais pautadas na defesa da vida e comprometidas com a população LGBT, né, com a defesa dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, permite que a gente forneça um atendimento, um acolhimento às pessoas LGBTs, às suas famílias, amigos, a quem desejar aí uma conversa, uma orientação, mesmo um processo psicoterapêutico. O curso de psicologia da Unipar, ele tem um comprometimento com a formação e com o papel da psicologia no combate às violências de gênero, todas as violências, a violência contra a mulher, a violência contra as pessoas trans, contra os gays, contra as lésbicas, né? E a gente precisa trazer à tona essas questões, né? Já na formação, mas também implicando a prática profissional. E pensando nisso, é que eu vou deixar a Tainara, que o ano passado era estagiária e esse ano retorna como psicóloga formada, né, que também foi uma das autoras desse texto, para falar sobre as experiências com o projeto, em nome dela e da Betânia, que não pôde estar presente. Vai lá, Tainara. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre essa cartilha, foi um prazer participar do projeto, né? E hoje eu vou ter a oportunidade de falar também pela Betânia, que para ela foi muito importante estar nesse projeto, né? Mas infelizmente hoje, por motivos pessoais, ela não pôde estar aqui conversando conosco, né? Então vamos lá. O nosso objetivo, ao contribuir com a cartilha, foi trazer e esclarecer essas dúvidas que surgem em meio à relação entre os estudos de gênero e a psicologia, e até mesmo em meio à sociedade, né? Essas dúvidas, elas chegam até nós, como psicólogos, por demandas trazidas pela população e por falta de esclarecimentos, muitas vezes, né? Ou por se encontrarem diante dessas questões, como familiares e amigos, e ter dificuldade para compreender esse processo. Enquanto ciência, a psicologia vem desenvolvendo estudos e conhecimentos em busca de compreender os processos de constituição de gêneros e sexualidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ainda precisamos avançar nesses estudos e no desenvolvimento de práticas profissionais comprometidas, para mostrar para a sociedade como podemos contribuir com esses assuntos, e principalmente essas vidas, e auxiliar na luta pela despatologização das diversas formas de expressão de gênero e orientação sexual, ou seja, para que ninguém mais trate as expressões de gênero como doença. Nesse sentido, pensamos as questões que foram elaboradas na cartilha. E como a Betânia não pôde estar presente, eu vou ler as considerações que ela mandou para nós. Falar da sexualidade humana e de como ela se relaciona à nossa identidade de gênero é uma forma importante de combate às violências, e quanto mais falarmos sobre essas questões, menos preconceito, menos violência e mais empatia teremos no mundo. Esse projeto foi muito importante para a Betânia, tanto que continua como psicóloga voluntária e sensibilizada com as violências cotidianas que as pessoas trans, gays, lésbicas, bissexuais vivem. Por isso, essas questões que procuramos responder na cartilha se tornam tão pertinentes e é comum perguntarem para nós psicólogos. Identificar-se como gay, lésbica, bissexual, transgênero, transexual ou travesti significa que a pessoa possui um transtorno ou uma doença? A homossexualidade está relacionada a questões hormonais ou genéticas? É possível tratar a homossexualidade através da cura gay? As pessoas são gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, transexuais ou travestis porque foram influenciadas por ideologias de gênero? A sexualidade é uma opção?
Essas respostas dessas questões vocês encontrarão no material, que foi produzido com muito afeto para todas, todos e todos. Gostaríamos de agradecer pela oportunidade de fazer parte desse projeto esse ano e continuamos Betânia como psicóloga voluntária e Profitati como orientadora e os novos estagiários, a Eduarda, a Ana Flávia e o Eduardo, para ofertar o melhor atendimento possível às pessoas LGBT e suas famílias que precisam de ajuda psicológica. Então, muito obrigada ao projeto por toda a oportunidade, estarei sempre aqui disponível para vocês, para dúvidas também, agora na reunião. E gostaríamos de passar a palavra agora para a Mariane, do grupo Mães pela Diversidade. Oi, Mari. Você precisa ligar o microfone, né? Não está conseguindo, é o que aconteceu antes com a Carol. Se você quiser sair da reunião e entrar de novo, às vezes é esse o problema, né, Carol? Com a Carol deu certo. A gente está muito feliz que a Mariane abriu um espacinho na agenda dela, ela também é psicóloga e representa o Mães pela Diversidade. Ela teve que se mudar, né? Acho que agora vai dar, Mari. Acho que consegui agora. Ela teve que se mudar e ela abriu ali uma exceção para falar um pouquinho desse coletivo tão importante. Obrigada, Mari. Não, imagina, eu que agradeço o convite. Peço desculpas porque entrei atrasada. Na verdade, eu estou trabalhando no município de Tigrinhos, em Santa Catarina, e vim para cá agora em fevereiro. E agora, por conta da pandemia, o pessoal em licença, eu fiquei sozinha onde eu trabalho e acabei que deu um imprevisto e me atrasei um pouquinho para entrar na reunião. Então, como a Melissa falou, meu nome é Mariane da Lastra Godart, eu sou psicóloga formada e no projeto Diálogos e nesse caderno eu entrei participando e colaborando como Mãe pela Diversidade. Por que eu cito que aí eu também sou psicóloga? Eu tive contato com o projeto por conta do meu TCC da especialização, que aí eu entrei em contato com a Melissa e dali numa conversa eu acabei revelando que eu sou mãe de uma menina bissexual. Hoje sou sogra de uma outra menina maravilhosa também, tanto quanto minha filha, e ela comentou do grupo do Mães, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha tido contato. E nós falamos em tentar o contato e tentar trazer o Mães pela Diversidade para o sudoeste do Paraná. E, se eu não me engano, foi dia 9 de fevereiro, no ano passado, que nós fizemos o nosso primeiro encontro, que aí foi aberto para divulgação. E aí nós começamos com o grupo Mães pela Diversidade do Sudoeste do Paraná, que tinha a sede, entre aspas, mas o principal ponto como Beltrão. O Mães pela Diversidade, ele é um coletivo nacional, ele é independente, é laico e é suprapartidário. Ele é originado do encontro de mães de pessoas LGBTs de todo o país. Ele surgiu como um movimento político, mas, por fim, ele se tornou um local de acolhimento das famílias LGBTs, que também, muitas vezes, são alvo da transfobia, da homofobia e de diversos tipos de preconceito. O principal objetivo do Grupo Mães pela Diversidade é lutar contra o bullying, a opressão, a segregação, todo tipo de preconceito e discriminação que as pessoas LGBTs, que os nossos filhos e filhas LGBT sofrem. Os Mães pela Diversidade acredita que é necessário a gente mostrar ao mundo que nós amamos e nós estamos do lado dos nossos filhos, independente dessa orientação, da identidade de gênero. Eles são nossos filhos. Tem uma frase que eu acho magnífica, que é: não mexam com as crias da gente. Eles são as nossas crias e nós estamos ali com eles. Para participar do grupo Mães pela Diversidade, precisa ser pai, mãe, avô, avó, algum tutor de alguma pessoa LGBT. Por quê? A gente entende que a família também precisa ter um espaço que ela seja livre para colocar as suas angústias, os seus medos, as suas dúvidas, e que o filho não esteja junto. Quem é mãe, que esteja assistindo, quem é mãe, é pai e tal, vai
Entender quando a gente diz assim, não é tudo que a gente conta para o nosso filho, não é tudo que a gente pergunta, e em alguns questionamentos assim, como mãe, muitas vezes a gente não vai querer, alguma dúvida, alguma coisa, a gente não vai querer falar com eles. E é nesse sentido que o grupo ele é só para os tutores. Mesmo assim, a gente também pode fazer uma conversa e estar apoiando e estar participando de todas as ações que envolvam os filhos também. Mas nós precisamos ter esse momento das famílias. Como família, para mim assim fica bem uma linha bem tênue de dizer, porque para mim foi algo mais fácil, foi muito fácil eu não gosto da palavra aceitar, mas de entender a orientação da minha filha, da gente ter um relacionamento que não modificou tudo. Mas muitos não são assim, a maioria, infelizmente, não é assim. Envolve todas as questões da experiência de vida desses pais, dessas famílias, envolve as questões dos princípios, sejam religiosos, enfim, de tudo que já vem daquela pessoa que está como mãe, que está como pai, e que por um comportamento que não é adequado nos pais, da gente projetar as ideias nos filhos. Então, a gente tem uma menina, nasce uma menina, eu quero que ela seja assim, assim, assado, vai ser aquela princesinha de rosa, de roxo, disso, daquilo, vai me dar vários netos, e de repente a minha filha não é assim. E para mim isso também, para o pai isso também mexe, né? Então isso também o que eu faço? Eu errei, eu não errei? Como é que eu ajo? E nesse sentido que o Mães vem. Então, o Mães pela Diversidade, ele não é só para as famílias que já aceitam totalmente os filhos, que não tem nenhum problema com isso. Ele é para quem, inclusive, está nesse processo de também sair do armário junto com os próprios filhos. Porque eu acho que é uma saída do armário conjunta, digamos assim. Conforme a família, a pessoa se identifica e se revela para o mundo com aquela orientação sexual diferente do que a maioria, do que é considerado a normalidade, para a família também é. E se meu irmão rejeitar o meu filho, se a minha mãe rejeitar, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Então, também tem todo esse entendimento, e o Mães, ele atua nisso, na defesa dos filhos, na briga na luta pelos direitos deles, e também nesse apoio para as famílias. Eles são nossos filhos, não vai depender disso, né? Então, a gente precisa estar ali junto. Os encontros, eles eram realizados presencialmente, como eu disse antes, só mesmo com pais, mães e tutores, avós. E nós temos o grupo do WhatsApp, mesmo eu não estando ali no Sudoeste, agora por conta do trabalho, nós temos o grupo no WhatsApp que também tinha esse apoio. É importante frisar assim, quando eu entrei, quando eu e a Melissa, a gente pegou essa história, vamos fazer o Mães, vamos assumir e tal, acho que nós duas tínhamos uma expectativa um pouco diferente. Nós estávamos achando que ia ser muito mais fácil, porque a gente já imaginou que quem viria inicialmente conosco seriam pessoas que já têm uma aceitação mais fácil, já têm um convívio melhor com o filho ou com a filha, então a gente vai conseguir fazer reuniões, vai ter uma boa movimentação e tal. E foi totalmente ao contrário. As pessoas, a maioria dos pais, eles têm uma postura de aceitarem e de não, eu aceito, é tudo certo, desde que eu não precise dar a cara a tapa. Várias vezes a gente escutou isso, mas eu não gosto não quero ir numa manifestação, eu não quero que me vejam. E compreensível, tudo bem, cada um tem sua opinião, mas é necessário que a gente se dê a cara a tapa em alguns momentos, e sim. A gente está num momento que as pessoas precisam mostrar e dizer, eu existo sim, e meu filho existe sim. Tanto que o Mães, outra frase que eles têm, que são mães na linha de frente. A parada que teve em São Paulo ano passado, o primeiro bloco é do Mães pela Diversidade, que elas vão iniciando a parada LGBT para dizer, nós somos mães e estamos à frente. E vem pais, vem todo mundo, tal. E eu acho que é importante, sim, a gente ter essa discussão. Eu quero parabenizar novamente o projeto, eu sou apaixonada pelo projeto, pela discussão que ele trouxe, pelo espaço que ele deu, porque se eu passar um pouquinho do tempo, gente, me perdoem que vocês falando, eu preciso pontuar algumas coisinhas assim que vocês trouxeram e que para trazer essa importância. A região do Sudoeste, eu sempre considerei ela um tanto conservadora.
né? Então, é mais difícil algumas questões, tem questões, aquela política da boa vizinhança, porque todo mundo se conhece e tal. O município que eu estou hoje tem 1.700 habitantes. Então, ele é bem mais. Aqui, eu não escuto falar. Eu estou aqui, então, desde fevereiro. Um município vizinho aqui tem 30 mil habitantes. Você não vê pessoas LGBTs, e é claro que existem, mas você não vê pais e mães falando. Então, aqui está muito mais enraizado o conservadorismo do que eu imaginava no Sudoeste. Então, se torna muito mais difícil para alguém que esteja nesse processo de identificação e pense se ainda já não tem um apoio em casa. Outra questão que logo que eu entrei estavam falando, que é da questão dos preconceitos, da lei, de não aceitarem trabalhar e tal. O meu projeto do TCC era com profissionais do sexo, ou trabalhadores do sexo. E eu entrevistei pessoas de todos os gêneros. Eu ainda não apresentei ele, não teve a banca, mas ele já está finalizado. As pessoas trans que eu entrevistei, além do preconceito por conta da profissão, elas têm o preconceito multiplicado, as dificuldades multiplicadas por conta da identidade de gênero. Praticamente todas elas entraram na prostituição porque o mercado formal era muito preconceituoso. A maioria delas abandonaram estudos porque a universidade ou o ensino médio não aceitavam elas. Então, enquanto sociedade, nós não estamos negando só o direito delas serem quem elas são. Nós estamos negando o direito de estudo, nós estamos negando o direito de trabalho, de moradia, porque se não tem uma comprovação de renda, você não aluga uma casa, você não faz um financiamento. Então, nós estamos negando todos os direitos fundamentais que as pessoas trans deveriam estar tendo como uma pessoa cis, uma pessoa cisgênero. A discussão, quando a gente entra na questão de identidade de gênero e orientação sexual, ela vai muito mais a fundo do que às vezes a gente imagina. Não é só uma questão de relacionamento, a gente está tirando totalmente o direito delas. Enquanto eu estava finalizando a pesquisa, a gente teve a primeira que eu lembro, violência contra uma mulher trans que era profissional do sexo. E eu lembro dos comentários na reportagem que eram absurdos. E dava de perceber que não era pela profissão. Ela era pela questão da identidade de gênero. Então, a gente entra... E aí é onde entra mais ainda mães. Se essa pessoa já tem todas essas dificuldades e ela não tem um apoio nem de dentro de casa, é muito mais fácil, aí falando que é muito difícil a gente separar também, né? Aí entrando um pouquinho como psicóloga. Você não tem apoio nenhum. Você vai, sim, ter muito mais possibilidade de desenvolver uma depressão, de tentar um suicídio, de alguma coisa assim. De ter problemas emocionais. Porque você não tem aonde se apoiar, você não tem você não tem ajuda. E muitas vezes, quando você vai buscar ajuda, você não tem nenhum profissional qualificado num posto de saúde, ou alguém que possa conversar com você de uma forma que seja qualificada. Então, é muito urgente que os pais conheçam, entendam, conversem e aceitem seus filhos. Eles são nossos filhos, eles são nossas crias, e o Mães aqui está para ajudar nisso. Pais, mães, irmãos, tutores, a gente está aqui para ajudar. Tanto no caderno quanto nos banners tem meu número. Funciona só por WhatsApp agora, porque aqui não funciona, o meu celular da Vivo não funciona. Então, funciona só por WhatsApp, mas nós estamos ainda aqui sim. E, novamente, parabenizar o grupo, porque o projeto é maravilhoso. Estava morrendo de saudade de vocês, de todos vocês. Fiquei muito feliz de vê-los. E agora eu passo, desculpe falar um pouquinho mais, e agora eu passo a palavra para a Laura. Desculpa, Melissa, pode? Não, eu vou cortar porque eu acho que você emocionou todo mundo, Mari. Tá todo mundo aqui. Eu tô com vontade de chorar e eu, assim, tava com saudade de você. E eu já quero aproveitar para você reservar um outro horário na tua agenda, porque agora, a partir da segunda fase do projeto, que começa nesse segundo semestre, a gente vai fazer várias palestras e a gente precisa que você ache um horário maior para dar uma palestra para nós. Sobre a sua pesquisa, sobre o Mães, e também já vou avisar quem está nos assistindo que uma das palestras agendadas chama Famílias no Armário, que é com um colega nosso, né, do direito, que é
que escreveu esse livro, né, Famílias no Armário. Então, eu já te deixo o convite também, abre um espaçozinho para você fazer um evento aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Ai, só me avisar e eu vou estar participando sim. Obrigada, Mari. Agora, então, Laura, sua vez. Imagina, que agradeço. Bom, gente, eu também fiquei aqui super emocionada. Eu tô assim, até sem fôlego. Eu perdi assim tudo que eu tinha pensado de falar, eu perdi depois dessa fala da Mari, porque é muito importante, né, a gente poder ouvir uma mãe de uma pessoa LGBT falando, dando um depoimento desse, trazendo uma reflexão como essa e propondo esse tipo de apoio, né, para as pessoas, né, para a população LGBT de uma forma geral, mas principalmente agora puxando aqui para o meu lado das pessoas trans, porque quanta dificuldade que a gente enfrenta a mais do que o L, o G e o B, né? Então, não é um vitimismo, não é nada disso, até porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa de fazer vitimismo, mas é uma questão que não é porque eu não passo por muitas dificuldades que outras não passam. Então, né, é uma reflexão aqui à parte do que eu tinha para falar, mas que também, né, vai encaixar com o que a Mari falou, que é a parte que eu escrevi, até a parte que foi intitulada como Educação para a Humanização e não para a Exclusão. Eu sou acadêmica de pedagogia da UniOeste, sou a primeira aluna trans da UniOeste de Francisco Beltrão, não sei se de toda a UniOeste, porque a gente, né, não tem um conhecimento, porque não tem algum tipo de registro, mas sou a primeira aluna trans de Francisco Beltrão, então isso também é um motivo de orgulho, mas também é uma questão a se pensar, porque por que as pessoas, né, não tem mais pessoas trans estudando na UniOeste? Por que essas pessoas, né, não estão inseridas no meio acadêmico? Então, o texto, ele trata essas questões. Então, como que a educação, ao mesmo tempo que ela pode te incluir, ela pode te excluir também. E como que os profissionais da educação, eles podem trabalhar, podem melhorar, juntamente com os pais também, porque a educação ela é fundamental para que as pessoas, né, se tornem humanas. Então, assim, se vocês quiserem saber mais, claro, eu acho que vocês têm que ler ali o texto, o caderno, né? Espero que vocês gostem das reflexões que estão sendo propostas. Tá um trabalho incrível. É a primeira coisa o primeiro texto que eu tenho publicado, né, em algum tipo de material, assim, e espero melhorar ainda mais, né, na próxima edição, que a gente já está programando para fazer. E é isso, gente, eu estou, assim, muito emocionada mesmo, eu não esperava por tudo isso, e estou muito emocionada, e eu acho que o que eu posso falar agora no momento é isso. Obrigada, Laura. Mari, você desandou aqui o povo, eu estou também segurando o choro. Eu não sei o que a gente faz agora, Guilherme, né, que a gente se perdeu. Professora Andréia, me desculpa, minha querida subcoordenadora do projeto, a palavra é sua. Podem me ouvir? Mas eu não sei se eu faço as considerações finais aqui ou se estou atrapalhando a... Não, as considerações finais da cartilha, né, e você pode fazer, que é sua... Bom, antes de encaminhar para essas considerações finais da cartilha, que ela só tem um recadinho que a gente considera importante, eu gostaria de falar para vocês, fazer um agradecimento público e uma menção honrosa para a prof. Melissa. Se tem alguém aqui responsável por tudo isso que aconteceu, é você, Melissa. Você defendeu seu doutorado na temática, veio depois de uma intensa pesquisa, pronta para descansar, e foi literalmente chamado pela polícia para resolver uma demanda.
foi enquadrada no batalhão para resolver uma demanda, e essa demanda do seio social no seio público, né? Com licença, gente, só um minutinho. Boa noite. Desculpe. E foi enquadrada lhe jogaram no colo um problema, que era assim entendido, um problema. E disso você tirou o seu descanso que era merecido, tornou novamente uma luta, encantou os alunos que estavam te esperando. Então, eu acho que é merecido esse agradecimento em nome da UniOeste, do curso de Direito, dos nossos alunos, porque você é a nossa guerreira nessa temática. Muito obrigada. Esse projeto veio, assim, caiu no nosso colo como um grato presente, mas você soube desenvolver a contento. Então, parabéns. Quando se chega, assim, num evento comemorativo como esse, dá a impressão que tudo foi fácil, e não foi. Foi tudo muito trabalhado, muito batalhado. Parabéns aos alunos, aos recém-formados, aos estagiários, a todos que participaram. Eu quero agradecer muito em nome da UniOeste, principalmente. A nossa cartilha encerra, assim, e aí eu vou encerrar minha fala e pedir licença para dizer o seguinte, como diz a Laura, quem quiser saber mais vai ler aqui na nossa cartilha, nós não vamos dar spoiler de tudo, mas eu vou ler as palavras finais. A todas as pessoas que nos auxiliaram, muitíssimo obrigada. Aos que nos apoiam, a universidade está aberta para recebê-los. Aos que nos desaprovam, a universidade está aberta para recebê-los. Ciência e extensão se constroem no embate de ideias. A UniOeste pertence a todos, a todas e a todos nós. Esta obra não é uma provocação, é um estender de mãos, é um convite à tolerância e à fraternidade, e com este propósito esperamos que seja acolhida em todos os setores da sociedade. Abraços cordiais. Não tenho condições de falar, então, Guilherme, obrigada, gente. Bom, se alguém ainda não preencheu a lista de presença, a Malu mandou no chat, tá? Guilherme. Bom, oi? Guilherme. Quem? Deixa eu só... A Mari. Sim. Você está lindo, tá? Faz tempo que eu tenho te acompanhado, está muito lindo, só para te avisar. Viu? Deixa eu só fazer mais uma falinha muito rápida. Que a Andréia, ela falou da Melissa, e eu quero fazer uma colocação também em relação a isso. Depois que eu entrei na pós de Direitos Humanos, algumas coisas que a gente começa a rever, assim, repensar, tanto a psicologia quanto a pós me fizeram isso, foi da questão da gente ver os nossos privilégios. E a partir do momento que eu comecei a ver isso, eu comecei a pensar que a gente, enquanto pessoas brancas, privilegiadas, que tiveram a oportunidade do estudo e tal, nós devemos, muitas vezes, ou deveríamos, pelo menos, usar o nosso lugar de fala, o nosso privilégio de fala para dar o lugar de fala para quem que não tem. E a Melissa fez isso de uma forma que é especial, espetacular, que a gente não vê acontecer. Então, realmente, o que a Andréia falou, só quero reafirmar como mãe agora, porque a gente não tinha nada de um projeto de alguém que olhasse realmente para as famílias. E a Melissa veio utilizando o privilégio dela para trazer para comprar essa briga mesmo, para trazer isso à tona e dizer, a gente vai fazer e eu estou usando o meu privilégio para trazer a voz para os outros. E eu acho isso magnífico, acho que é uma das melhores qualidades que o ser humano pode ter. Então, Melissa, realmente parabéns. Você é um ser humano espetacular, né? Eu sou apaixonada pelo projeto, já falei, eu era apaixonada por todos vocês do projeto, não sou ainda apaixonada por todos vocês do projeto, considero praticamente uma extensão de filho meu ali, eu sempre disse que a gente é mãe de uma, mãe de todos, mas vocês são maravilhosos, e a Melissa, nesse ponto, realmente merece todos os méritos pelo ser humano que é, por comprar uma briga, uma luta que muitas vezes não era dela. E ela foi ali, tomou e conseguiu tudo que conseguiu, e esse projeto só vai andar cada vez mais. Desculpa atrapalhar. Imagina, Mari. Eu vou atrapalhar também, Guilherme. Muito, muito, muito obrigada. Não esperava nenhuma palavra tão linda como essa. A gente estava tão focado, né, Tati, no lançamento.
Mas eu quero dizer que sozinha não teria feito nada, né? A louca que topou isso comigo foi a Andrea. Quando o batalhão da polícia bateu lá pedindo, olha, a gente precisa de ajuda, tem muitas pessoas trans na cidade, a gente tem que fazer alguma coisa. A Andrea também foi parceira, foi corajosa e a gente conseguiu apresentar esse projeto, e cada um de vocês que se somou, se não fossem vocês, não existiria o projeto, né? Depois a outra louca foi a Tati, né, que eu fui lá no Unipar, já tínhamos nos conhecido por intermédio da Roseli, que também está aqui, então vamos agradecer, que foi numa disciplina do doutorado da professora Roseli, que nós nos conhecemos, e acho que então eu sou muito privilegiada mesmo de encontrar pessoas como vocês no meu caminho, e, né, se não fosse Guilherme, Sara, Saira, Carol, nossos queridos estagiários da psicologia que nos ouviam todas as semanas, né, a Tainara, a Alexandre, a B, e se eu esqueci de alguém, me perdoem, que eu estou bem nervosa agora, o nosso grupo, né, o grupo de pesquisa de direitos humanos, o grupo Corpo, Gênero e Diversidade, então, se não fossem vocês, não teria movimentado isso, né, e eu espero contar com vocês para essa fase que começa agora, né, a Gabi, algumas pessoas como a Gabi, a Mari e a Malu entraram no projeto um dia antes da pandemia, a gente sente por isso, mas agora que estamos de novo articulados e em contato, vamos fazer o projeto funcionar, ainda que seja dessa forma remota. Muito obrigada, gente. Vai lá, Guilherme Vago. Vamos ver se a gente te deixa falar, Guilherme. Imagina. Bom, então agradecemos as brilhantes falas de todas e todos. São momentos assim que nos dão força e nos fortalecem muito para a gente seguir lutando pelo reconhecimento dos nossos direitos, na promoção da nossa cidadania, né, pelas nossas resistências diárias, cotidianas, né. Informamos que a edição da cartilha, como a professora Melissa falou, vai ser online, já está sendo desenvolvida. Pedimos que nos ajudem a divulgar, instigar, circular o nosso caderno de extensão, que a primeira edição. Comunicamos também que do projeto Diálogos LGBT e do Diálogos Trans, que antes estavam funcionando na UniOeste, nasceu agora um novo projeto, né? O projeto LGBT Trans, agora tendo a Malu, a Gabi, a Laura também como bolsistas, entre outros bolsistas voluntários, Enfatizamos que estamos trabalhando remotamente e pedimos que nos sigam e acompanhem as nossas atividades pelas redes sociais, como, por exemplo, nosso Instagram, né, @diálogosLGBtrans. Bom, agradecemos a presença, o interesse de todos, a discussão importante, o laço, a troca, o afeto que a gente construiu aqui nesse momento, que a gente vem construindo ao longo de todo esse tempo de trabalho incansável, né, e de luta. Bom, e desejo que todos tenhamos uma boa noite. Obrigada, gente. Beijo. Foi gravado, nós vamos disponibilizar nas nossas redes também o vídeo. E Jéssica, Rose, cadê a Eduarda? Chamem a gente para palestra. Matheus, estamos à disposição para palestras DCE. E onde mais vocês quiserem, né, Tati? Unipar e UniOeste seguem a parceria, teremos atendimento, orientações psicológicas também, né? Tati, você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu só tenho a agradecer participar desse momento lindo com essas pessoas maravilhosas, né? Como eu falei. A gente está disponível a partir do dia 17, a psicologia entra em atividade junto com o projeto. Então, se as pessoas LGBTs, trans, precisarem de apoio psicológico, podem entrar em contato com a gente, ou com a Melissa, com o projeto LGBT Trans, ou através do Centro de Psicologia Aplicada da Unipar, que nós vamos estar entrando em contato, conversando, criando aí as possibilidades de fazer as intervenções, né, com todas as pessoas. E só tenho a agradecer e que a gente continue na luta, né? Porque eu sonho ainda com um mundo muito melhor. Sonhamos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.